queria agradecer o convite para a comissão organizadora em nome da Universidade Federal de São Paulo, onde eu trabalho. Nós vamos falar sobre as fraturas proximais da tíbia, soluções para redução e fixação com haste intramedular bloqueada. Nós vamos tentar identificar aí os pontos importantes, não só das bases anatômicas, falar um pouquinho da literatura, que ela apresenta várias possibilidades, como o professor aqui que me antecedeu mostrou, falar das vias de acesso, porque o mais importante aí talvez seja o ponto de entrada e algumas ideias da manobra de redução. Só lembrar que nós não vamos falar, isso serve para qualquer fratura de tíbia, mas as fraturas que a gente vai abordar são as fraturas proximais da tíbia, com traço simples articular ou sem traço articular, que é o tema da nossa palestra. Os desvios, o mais importante nessa região é evitar os desvios, como a gente mostra aqui, os desvios em flexão e os desvios em valgos causados pela musculatura do tendão patelar, gastrocnêmicos e a pata de ganso. Então, o ideal seria você posicionar a perna numa posição em que você evitaria esse tipo de deformidade para você depois fazer a sua haste, né? Então, o importante é você controlar o segmento metafisário, evitando esse tipo de deformidade. E, obviamente, se tiver um comprimento articular complexo, não é uma fratura elegível por uma cinta medular, é por uma placa, mas até alguns traços simples, sem afundamento, a gente consegue uma boa redução e colocação da haste. Se a gente for ver na literatura, os trabalhos mais antigos, esse aqui do final do século passado, o índice de complicação era extremamente grande e talvez até contraindicasse o uso das hastes. Por quê? Porque a gente tem que atingir o ponto ideal de entrada da haste, que seria esse ponto bem central, é o canal medular, são 9 milímetros do meio da tíbia, 10 graus de flexão, tem alguns dados matemáticos aí, mas se você tem que estar alinhado no ápice, no eixo do canal medular, aí você entra com a sua haste sem causar deformidade adicional à fratura. Se nós formos olhar na literatura, você tem as técnicas extra-articulares e as técnicas intra-articulares. A técnica extra-articular é uma técnica que permite que você faça a sua haste em semi-extensão. Essa é uma técnica que eu gosto muito, é uma incisão pequena, ela pode ser feita parapatelar medial ou lateral, e você desloca a patela e entra exatamente em cima do ponto de entrada, sem necessidade de equipamento especial, como que a gente viu aqui. Eu vou mostrar. A suprapatelar é muito boa, você atinge esse ponto também, só que você precisa de um instrumental que muitas vezes, em alguns lugares no interior, você não consegue ter esse instrumental, mas o importante não é por onde você vai fazer a haste, é achar o ponto de entrada ideal e atingi-lo com uma via de acesso efetiva. Essa é uma via de acesso que, para você atingir o ponto de entrada, você faz uma via parapatelar, descola a patela, empurra a patela e você faz ela nessa posição, praticamente em semi-extensão, e não tem que ficar, como ele já mostrou anteriormente, mobilizando muito a perna do paciente. Você ganha um alinhamento e, a partir daí, faz a sua redução e ela fica uma cicatriz cosmeticamente bem interessante, como nesse caso era uma fratura exposta e a gente fez essa haste intramedular. Existem as vias intraarticulares, que podem ser as parapatelares mediais e laterais, descritas por Tornetta e Collins, que são agora intraarticulares, não mais extraarticulares, e a via suprapatelar, que necessita de alguns instrumentais especiais. A gente lá em São Paulo tem, mas em muitos outros lugares você não tem, né? Esse é um trabalho interessante, o Guilherme Boni, que é um pós-graduando lá da escola, publicou junto com o Boris Zeller, do Texas, que mostra as vantagens de você fazer a técnica semi-estendida do tendão patelar. Essa é uma publicação, se não me engano, de 2015, em que ele mostra muito detalhadamente não só as vantagens, como atingir o ponto de entrada ideal através da via suprapatelar. Se a gente continuar olhando na literatura, nós vamos achar esse trabalho aqui do Christos. O Christos é um grego, muito amigo nosso aqui da escola, e ele é uma pessoa muito inventiva. Ele publicou esse trabalho aqui, se não me engano, no Injury, mostrando o ponto de entrada, tanto pela suprapatelar como para parapatelar. Olha, isso aqui ele fez parapatelar, ou seja, desde que você atinja o ponto de entrada ideal, você pode fazer
de maneira bem confortável a sua haste nas fraturas proximais e nas fraturas, principalmente quando você tem lesão de pele associada e que você não quer fazer uma grande abertura. Então, mesmo na literatura, existem adeptos das vias de acesso intraarticulares e extraarticulares. Mas o importante é você atingir o ponto de entrada com o eixo da tíbia. Depois que você, para você conseguir a redução, eu gosto muito das pinças, o meu antecessor já mostrou também, eu não vou entrar em mais detalhe, mas faz a redução percutânea com pinças tipo bacaus de redução. Existem bacaus de vários tamanhos, aquele que fica mais confortável, eu faço percutâneo, obviamente eu faço um piquezinho na pele para entrar, para penetração do clamp, para não macerar a pele, que muitas vezes já está machucada pelo trauma, faço a redução, vou no ponto de entrada ideal, seja ela por via parapatelar ou suprapatelar, isso é a escolha do cirurgião, se você tem o equipamento ou não, mas, de novo, o importante é atingir o eixo da tíbia para que, com a sua haste, você não deforme a parte proximal da tíbia. Acha o ponto de entrada, aqui a redução, aqui a fixação com o fio de Kirchner provisório, para ajudar, muitas vezes, na hora que você vai fresar o canal, eu só faço haste fresada, eu não uso haste não fresada. Na hora que você vai fresar o canal medular, você não perder a redução que você conseguiu. Aí você passa o fio, veja, bem no centro do canal medular, eu sempre acho que eu faço centro do canal medular, no AP e no perfil, na parte distal, você não precisa usar parafusos de posicionamento, Poller, nenhum. Se você atingiu esse eixo, a redução da fratura está absolutamente alinhada e a partir daí você pode fazer os seus bloqueios. Se você fizer 2, 3 bloqueios proximais, 2 ou 3 bloqueios distais, não tem como você perder mais essa redução. Então, eu não sou um grande adepto dos parafusos de Poller ou de posicionamento, mas se você não conseguir, obviamente é uma ferramenta muito boa e tira a gente de alguns apuros. Como também a utilização do trator de fraturas ou do fixador externo, eu uso muito fixador externo. Veja, quando eu instalo o fixador externo, eu deixo o corredor da haste livre, eu ponho um pino de cada lado e esse corredor de introdução da haste está absolutamente livre para eu passar a minha haste. Nas fraturas proximais, com grande comprometimento de pele e, às vezes, fratura de planalto tibial, eu faço um transarticular bem longe de onde eu vou entrar com a minha haste, seja ela por uma via suprapatelar ou parapatelar medial ou lateral. Aí você pode escolher onde a pele está menos danificada e entrar com a sua haste, mas, de novo, o importante é atingir o ponto de entrada ideal para você não causar uma deformidade ao fragmento proximal através daqueles parâmetros anatômicos que eu mostrei para você inicialmente. Eu até pedi para um pós-graduando nosso lá, o Henrique, que eu queria fazer uma randomizer trial com extra-articular e intra-articular e depois estudar na tomografia o quanto longe, qual série se aproximar mais do centro do ápice do eixo da tíbia. Ele até começou a fazer, não sei, ainda não temos esse trabalho pronto, mas eu acho que vai ser um trabalho muito interessante, que vai mostrar, na verdade, se havia as vias extra-articulares parapatelar com deslocamento da patela para medial ou para lateral e a suprapatelar, tem muita vantagem em relação à outra, mas eu não tenho o resultado desse trabalho, eu só estou convencendo o Guilherme e os meninos lá do trauma, o Guga e o Henrique, a talvez fazer porque a literatura mostra alguns bons resultados com uma técnica ou com outra, as duas são ótimas. A gente só tem aqui no Brasil um problema que nós não temos grande número de instrumentais disponíveis para suprapatelar em todo lugar, né? Mesmo lá em São Paulo, em alguns lugares a gente não tem, na escola a gente não tem. Em outros hospitais privados a gente tem, mas o importante é você atingir o ponto de entrada, seja ele por que via você escolher e via que você tiver afinidade. Só é muito difícil se você for tendão patelar ou paratendão patelar. Aí realmente fica quase que impossível você atingir esse ponto e introduzir sua haste sem causar deformidade. Então eu gosto muito tanto da suprapatelar como da parapatelar, a experiência de cada um. Vou mostrar um caso aqui só para ilustrar, uma paciente de 70 anos de idade, uma fratura diafisária, combinação da fíbula. Veja, ele tem uma fratura de planalto tibial e da cabeça da fíbula, provavelmente o traço de fratura passou por aqui, uma visão de perfil mostrando aqui a fratura da... Eu fiz uma parapatelar, com deslocamento da patela, entrou no centro, bem no centro do haste de entrada. Antes de passar a haste, eu passei 2 parafusos canulados para reduzir a fratura do planalto tibial, desci a minha haste, com 3 bloqueios proximais, 3 bloqueios distais,
um bom alinhamento e um resultado funcional bastante interessante, mesmo numa paciente idosa, osso osteoporótico, fratura articular, ou seja, se você se ativer ao detalhe de reduzir a fratura articular anatomicamente, com seus parafusos fugindo do ponto de entrada da haste, você acaba tendo um bom resultado funcional e, de novo, nós temos que perseguir a entrada no ponto exato. Aliás, a ponto de entrada da haste, alguém falou aí na nossa sociedade, já pode ser a porta do inferno, a porta do céu, né? Então, na fratura proximal da tíbia, mais ainda. Bom, em resumo, a redução da fratura por tecnicamente minimamente invasiva é extremamente útil, principalmente nos traumas de grande energia, em que você tem lesão da pele. A via de acesso e o ponto de entrada não tem negociação. Você pode usar via articular ou extra-articular, desde que você atinja o ponto de entrada, você vai ter aí a chance de um bom resultado funcional. Usar o fixador externo ou trator de fraturas é extremamente útil para manter o seu alinhamento. Eu também não gosto de ficar manipulando a tíbia no meio da cirurgia, eu deixo ela em maior repouso possível. Algumas vezes, na hora de fazer o fresamento, eu até aumento ou diminuo a flexão, mas eu gosto de deixar a tíbia numa posição só. E evitar, então, as consolidações viciosas. Se você seguir esses pontos, você vai ter muito pouco a translação do fragmento proximal e um resultado não só radiográfico bom, como também um resultado funcional. Obrigado. Obrigado, Fernando.